Hoje falaremos sobre deserto. Quando ouvimos a palavra deserto, não pensamos em lugar lindo, verde, cheio de lagos. Mas logo nos vem a realidade de um lugar solitário, sem vegetação, sem água e muito quente. Pois quem pensou assim acertou. O deserto tem um clima difícil, pois durante os dias a temperatura em alguns pontos podem chegar a 50 graus centígrados. Já no período da noite, a temperatura pode cair, chegando abaixo de zero. O deserto é uma região que recebe pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa condição climática, a umidade é muito baixa e a vegetação pouco se desenvolve. Vemos na Bíblia que muitos homens de Deus enfrentaram o deserto. Um exemplo disso foi Moisés. Para preparar Moisés, Deus o levou ao deserto. Lá ele permaneceu em uma terra distante, até que ficasse pronto para então libertar o povo do Egito, o povo de Deus. É muito frequente ouvirmos pessoas dizendo que estão atravessando um deserto. Elas estão se referindo a situações difíceis que estão passando. Muitas vezes o deserto se caracteriza até maior pelos oásis, que contém, pois, apesar das muitas experiências difíceis e das marcas que ficam em nós, Deus sabe que muitas vezes o deserto é o que precisamos naquele momento. Pois ali vamos aprender a amar, a ceder, a esperar. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. É onde vamos compreender os propósitos de Deus para cada um de nós. E quando vamos atravessar esse deserto com permissão do nosso Pai, o que é melhor ainda, com a permissão dele, sabemos que estamos sendo cuidados por ele. Pois se esse lugar foi da vontade dele, não haveria lugar melhor para atravessarmos. Moisés viveu em palácios faraônicos, conheceu as riquezas, pois foi criado pela filha do faraó. Mas foi no deserto que Moisés ficou mais próximo de Deus. Deus falava com Moisés no deserto. Foi onde Moisés viu a sarça pegar fogo. Foi onde recebeu as tábuas das leis, ou seja, os mandamentos. Foi no deserto que o povo passou da condição de escravidão para a condição de um povo liberto. Foi também no deserto que Israel levantou a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo onde habitava a glória de Deus. E onde Deus habitava, no meio do seu povo. Deus, por mais amoroso que seja, às vezes nos permite passar um tempo no deserto. Às vezes nos sentimos sozinhos, perdidos, sem enxergar uma única direção. Vejamos, deserto, lugar inóspito, sem água, calor escaldante, de dia muito quente, à noite muito gelado, umidade baixa, difícil de viver e de respirar. Pior, habitado por animais perigosíssimos, como serpentes e escorpiões. Resumindo o deserto, lugar de sofrimento, dificuldades, solidão, tristezas, angústias, aflições, temor, confrontos, muitas lutas e tentações. Com certeza, todos nós evitaríamos, se possível, não passar por lugares assim. Mas vimos na Bíblia que o próprio Jesus esteve no deserto, guiado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado por Satanás. No livro de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, vemos: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Talvez você esteja passando por um deserto. Nada parece dar certo, nada floresce ao seu redor. Você está sentindo sozinho? Está sedento, faminto? Eu quero te dizer, para você não desanimar, pois é no deserto que acabamos conhecendo a nós mesmos e onde reavaliamos nosso caráter, nossos sentimentos, nossos objetivos, nossas prioridades. É onde enxergamos o nosso alvo, ou seja, a direção para as nossas vidas. Ouço muito uma frase no meio cristão que diz assim: deserto não é cemitério para cristão, e sim escola para profetas. Pois é no deserto que somos tratados, forjados a sermos mais fortes, como verdadeiros guerreiros. Nesse período no deserto, Deus sempre nos acompanha, pois é um Deus que cumpre suas promessas, e uma delas é estar conosco sempre. Sendo assim, podemos atravessar esse deserto sem medo, confiando sempre. Pois, mesmo sem percebermos, Ele está sempre nos guiando e cuidando de nós. Amados, creio que antes da terra prometida, existe sempre um deserto, e é absolutamente necessário passar por ele. Não devemos temer, pois quando surge um deserto, é o sinal de que as coisas vão melhorar e que grandes mudanças irão acontecer. Deserto é o lugar onde o diabo é derrotado e envergonhado, onde tratamos os nossos sentimentos, nossos anseios, onde nosso relacionamento com Deus é fortalecido, onde nos tornamos homens e mulheres de Deus, forjados para fazer a diferença. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. E nessa caminhada existe uma passagem chamada deserto. Mas lembre-se que existe um Deus que te guiará até o final dessa caminhada, pois os fracos não conseguem ir muito longe. Mas Deus está dizendo: você é forte. E Ele sabe que você chegará no final dessa jornada vitorioso. Então, aproveite esse tempo no deserto para relacionar-se mais intimamente com Deus. O que você está esperando? Meu nome é Márcia, sou pastora e espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixa Deus falar com você. Todos os dias estarei ministrando uma palavra ao teu coração. Fiquem todos na santa paz de Cristo.